Quem é o principal técnico do futebol brasileiro no século XXI? Bora lá, a gente está falando do futebol praticado aqui dentro do país, o futebol jogado por clubes. Estou excluindo seleção brasileira, porque senão fica fácil, a gente vai escolher o Filipão, que é o único que foi campeão mundial, né? E aí, quando a gente pensa em século XXI, também já dá para excluir Filipão, Luxemburgo, caras que foram muito grandes, que muita gente vai comentar, mas que seus principais momentos ficaram nos anos 90. Temos alguns nomes importantes, eu vou citar alguns deles aqui. Paulo Autuori, campeão mundial pelo São Paulo. Só que o Autuori é um cara que passou muitos anos fora do Brasil. Abel Braga, campeão mundial pelo Inter. Mas talvez falte para o Abel mais títulos dentro do país. Tem o Brasileirão de 2012 no Flu, mas todos os seus outros títulos dentro do país ficam muito a nível estadual. Aí vem um outro forte candidato que ainda não é o cara que vai entrar na nossa discussão, Muricy Ramalho. Tricampeão brasileiro pelo São Paulo e campeão da Libertadores pelo Santos. O Muricy em determinado momento foi o melhor treinador do Brasil, foi chamado para dirigir a seleção brasileira, só que quando a gente compara com esses dois outros nomes, eles têm mais títulos, essa é a realidade. E aí a gente chega nesses dois caras que eu tô comentando aqui, Tite, Abel Ferreira, que por coincidência são muito identificados com Corinthians e Palmeiras. E aí? O Tite leva uma vantagem por estar treinando no Brasil há muito tempo. Ele chama atenção pela primeira vez no ano 2000, quando é campeão gaúcho com o Caxias, há 26 anos atrás, enquanto o Abel Ferreira é um cara que está aqui desde 2020, são apenas 6 anos. E aí a gente precisa falar sobre o que cada um conquistou. Então o Tite aparece no ano 2000, campeão gaúcho com o Caxias, e no ano seguinte ele vai dirigir o Grêmio. Pelo Grêmio ele conquista o Campeonato Gaúcho mais uma vez e vence a Copa do Brasil, seu primeiro título de nível nacional. E ali o Tite ainda era um treinador muito jovem, tinha apenas 40 anos. Era alguém se desenvolvendo na profissão. Então é normal, e foi normal na carreira dele, o tempo que ele passou sem títulos. Pois depois dessa Copa do Brasil, em 2001, ele só vai ganhar um título novamente no futebol brasileiro em 2008, quando é campeão da Copa Sul-Americana com o Inter, o maior rival do Grêmio. E aí vence no ano seguinte a Copa Suruga e o Campeonato Gaúcho. E não foi porque ele ficou todo esse tempo sem trabalhar, não. Teve passagens por São Caetano, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras e ainda foi dirigir o Al Ain lá fora. Ele volta pro Inter, onde conquista os títulos no futebol nacional e vai mais uma vez lá para fora. Dirigiu o Al Wahda. E aí é em 2010, quando o Tite volta pro futebol brasileiro, que ele muda de patamar. É na sua segunda passagem pelo Corinthians que a história começa a ficar diferente. Quem não se lembra da eliminação pro Tolima? Ali a gente tinha tudo para a história do Tite com o Corinthians acabar, ele ser mandado embora, talvez nunca mais dirigir o time, talvez continuasse sendo um treinador que rodasse por muitas equipes. Só que o então presidente André Sanches toma uma grande decisão. Ele não manda o Tite embora. E naquele mesmo ano vem o primeiro título brasileiro da carreira do treinador. Então, 10 anos depois do título da Copa do Brasil, veio o título brasileiro. No ano seguinte, o título da Libertadores e o título mundial. E ali o Tite gabaritou todos os títulos possíveis. Título estadual, título de Copa do Brasil, título brasileiro, título de Copa Sul-Americana, título de Libertadores e título mundial. Ele havia conquistado tudo. Em 2013, vence o Campeonato Paulista, vence a Recopa, deixa o Corinthians durante um ano, mas volta em 2015 para ser campeão brasileiro mais uma vez. E aí, em 2016, começa a sua passagem pela seleção brasileira, onde ele conquista a Copa América em 2019. Foram 2 fracassos em Copa do Mundo, e depois disso o treinador passou pelo Flamengo, onde ainda venceu mais um título carioca. Então a gente está falando de um treinador que tem 5 títulos estaduais, uma Copa do Brasil, 2 brasileiros, uma Sul-Americana, uma Libertadores e um título mundial, além de uma Recopa. Um currículo que ninguém tem no futebol brasileiro nesse século. E a gente chega no rival dele, Abel Ferreira. O Abel, como vocês sabem, chegou no Palmeiras em 2020. Um Palmeiras que vinha sempre brigando por títulos importantes. E ele chega num Palmeiras que havia acabado de vencer o Campeonato Paulista,
mas que não fazia uma grande campanha no Brasileiro e que tinha uma fase de mata-mata da Libertadores para jogar. O Abel consegue em apenas 2 meses de trabalho levar o Palmeiras à conquista da Libertadores, um título que não vinha há mais de 20 anos. Pouco mais de um mês depois, ele vence também a Copa do Brasil e ganha uma tranquilidade para um 2021 que poderia ser de muitos títulos. E a real é que o 2021 dele foi meio que um pesadelo. Perdeu a Recopa Sul-Americana, perdeu a Supercopa do Brasil, cai para o CRB na Copa do Brasil, perde a final do Campeonato Paulista para o São Paulo e não vai bem no Campeonato Brasileiro. Sobra para ele apenas a disputa da Libertadores. E para sorte do treinador, ele leva o Palmeiras ao bicampeonato seguido. Então o Abel já tinha em 2021 2 Libertadores e uma Copa do Brasil no seu currículo. Vem o ano de 2022 e ele era muito questionado sobre saber apenas ganhar títulos de mata-mata, sobre ser um treinador muito retranqueiro, um treinador que não tinha tantas capacidades. E aí no início do ano ele consegue dessa vez vencer a Recopa Sul-Americana, vence o Campeonato Paulista, se vingando da derrota para o São Paulo no ano anterior e conquista o Brasileiro com uma campanha muito sólida. No ano seguinte, em 2023, mais uma vez campeão paulista, mais uma vez campeão brasileiro, com uma campanha de recuperação, conseguindo tirar uma vantagem do Botafogo que parecia impossível. Vem 2024 e o Abel vence mais uma vez o Campeonato Paulista, leva o Palmeiras ao tri, mas fica devendo em todas as outras competições. O ano de 2025 é, pela primeira vez na passagem do treinador pelo clube, o ano em que o Palmeiras não levantou nenhum troféu. E aí, quando a gente pega as conquistas de Tite e Abel, nós vamos ver que elas são relativamente parecidas. O Tite tem 5 campeonatos estaduais, enquanto o Abel tem 3. Mas também a gente pode ponderar aqui os anos que o Tite tem a mais trabalhando no Brasil. Quando a gente fala em Copa do Brasil, o Tite tem uma, o Abel também tem uma. Quando a gente fala em Recopa, cada um tem a sua. O Tite tem uma Sul-Americana. O Abel, na verdade, nunca jogou uma Sul-Americana com o Palmeiras. E aí ele também tem 2 Libertadores, enquanto o Tite tem apenas uma. Só que o Tite tem um título mundial que o Abel não tem. Quando a gente fala em Campeonato Brasileiro, cada um venceu o torneio 2 vezes. E aí fica a dúvida, quais conquistas pesam mais? O Tite ter vencido mais, e ele tem mais conquistas. O Abel, que conquistou mais títulos em muito menos tempo. O Mundial do Tite pesa mais? Ou você ainda acha que o Muricy, com seus 3 brasileiros e uma Libertadores, tinha que estar nessa conversa? Afinal, para você, quem é o maior técnico do futebol brasileiro no século XXI? Qual o seu veredito? Eu só não deixo o meu veredito aqui porque eu acho que a passagem do Abel não terminou. E a gente precisa ver até onde ele vai chegar, se ele vai conquistar mais troféus, ele ainda pode ampliar essa galeria. Ou o Tite ainda pode se reinventar, a gente não sabe. Mas o fato é que, na minha opinião, os dois se colocam nesse patamar como os 2 maiores técnicos do futebol brasileiro nesse século. Comenta aí quem você acha que é o maior. E se você ficou nesse vídeo até agora, eu sou o Gui Galdames, você está no meu canal. Não se esquece de deixar o like, se inscrever porque você me ajuda muito. E fica aqui meu grande abraço.